Ação de concessão de salário maternidade sem carência para qualquer categoria de segurado do INSS. É verdade, esse assunto está em alta e eu vou falar um pouquinho mais disso para você nesse vídeo. Esse serviço previdenciário está em alta desde o julgamento da ADI 2110 do STF. Sim, a mesma que jogou um balde de água fria na revisão da vida toda. Mas, nesse mesmo julgamento, teve uma decisão importante para o direito previdenciário que acabou ficando abafada, né, pela lamentação que foi a derrota ali na revisão da vida toda. Mas a gente vai falar mais então dessa oportunidade que apareceu junto nesse mesmo julgamento. Nessa ADI também teve uma declaração de inconstitucionalidade do artigo que previa a carência de 10 meses pro salário maternidade. Ou seja, a partir dessa decisão, o salário maternidade pode ser requerido e concedido sem carência. Basta ter a qualidade de segurado. Ou seja, tem mais uma janela de oportunidade aqui. Nos últimos 5 anos é possível recuperar, reverter indeferimentos do INSS negados com base na ausência de carência. E para você que não tá acreditando em mim, vamos ver a própria notícia do site do STF, que proclamou ali o julgamento da revisão da vida toda, que inclui essa decisão sobre o salário maternidade. Se você conferir lá na notícia, você vai ver esse parágrafo falando assim. Também por maioria, o plenário declarou a inconstitucionalidade da norma que passou a exigir carência de 10 meses de contribuição para a concessão de salário maternidade para trabalhadoras autônomas, contribuintes individuais, para trabalhadoras rurais, seguradas especiais e para as contribuintes facultativas. Deixar escapar esse tipo de oportunidade é deixar dinheiro na mesa. Isso porque muitas solicitações de salário maternidade foram negadas nos últimos anos. E vou mostrar aqui um exemplo para você também. Segundo uma notícia da CGU, um relatório da CGU identificou em 2022 um aumento de mais de 4 vezes o número de indeferimentos automáticos de benefícios do INSS, como o salário maternidade e o BPC para pessoas com deficiência. Então foi feita uma auditoria ali e descobriram, né, desse aumento de benefícios e entre esse aumento de deferimentos, o salário maternidade está lá no meio. E mesmo nesse cenário com a decisão favorável do STF, fazer o pedido de um salário maternidade sozinha pode ser um desafio para a segurada e ela pode acabar cometendo alguns erros e ainda não levar esse benefício para casa. E é aqui que você entra em cena, oferecendo tranquilidade e segurança para essas mães na hora de fazer esse pedido desse benefício que vai ajudar elas nesse momento tão sensível que é a maternidade. E é claro, além de ajudar essas mães, você também vai conseguir bons honorários. A verdade é que esse mercado está extremamente aquecido após a decisão do STF, tanto para você que já atua no previdenciário ou para você que está começando a dar os primeiros passos. E nessa ação de concessão de salário maternidade, o que você vai pedir? Concessão do benefício e o pagamento de atrasados. Mas, como é um benefício que tem uma duração determinada e curta, né, são 120 dias, normalmente, né, quando você já estiver ajuizando, né, o processo, você já vai estar brigando ali pelos atrasados desse benefício. É muito comum, né, isso acontecer. A sua cliente já receber o valor direto dos atrasados. E agora eu vou dar mais um reforço, então, sobre essa decisão do STF. Ela vai valer, então, essa declaração da inconstitucionalidade, esse afastamento da carência de 10 contribuições, vale para os indeferimentos do benefício nos últimos 5 anos, respeitando aí, né, o prazo de prescrição quinquenal. Então, você pode, né, revisar ali clientes que, às vezes até, né, pessoas que vão chegar no seu escritório que vão chegar com indeferimentos nesse prazo e você pode oferecer essa ação, esse serviço para eles, reverter esse indeferimento ali por falta de carência com base nesse fundamento dessa decisão recente. Na decisão não teve nenhuma modulação de efeitos em relação a essa declaração de constitucionalidade, ou seja, né, os efeitos eles retroagem nesses últimos 5 anos. E por ser uma decisão que foi feita em controle concentrado de constitucionalidade, é muito provável que o INSS emita uma portaria e o próprio INSS comece a fazer concessões administrativas. Então você pode inclusive fazer pedidos de revisão administrativa para reverter indeferimentos e conseguir honorários mais rápidos pela via administrativa. Então fica de olho que nos próximos dias, nos próximos meses, pode ser que o INSS publique essa portaria ou você já tenha visto essa portaria publicada quando você estiver vendo esse vídeo. Bom, então quem é o cliente para esse benefício? Salário maternidade é devido para toda mãe segurada do INSS. E ele é devido, então, nos seguintes casos: no nascimento de um filho, nos casos de adoção, casos de guarda judicial para fim de adoção, inclusive para casos de aborto espontâneo, né, não criminoso, ou nos casos previstos em lei, como aborto em caso de estupro ou risco de vida para a mãe. E no caso também de fetos natimortos, aqueles que falecem na hora do parto ou no útero da mãe. E todos os tipos de seguradas do INSS têm direito ao salário da maternidade, sem restrição. Então, a trabalhadora, né, segurada empregada, vai ter direito, inclusive a trabalhadora avulsa. Seguradas desempregadas, mas no período de qualidade de segurado, né, no período de graça. Seguradas empregadas domésticas. Seguradas contribuintes individuais, incluindo MEI, contribuintes facultativas e também seguradas especiais. Inclusive, você pode perceber alguns nichos de atuação, como para seguradas MEI, que tiveram um grande crescimento de pedir salário maternidade nos últimos anos. A gente vê uma notícia aqui que nos últimos 8 anos teve um aumento de 162% das solicitações de salário maternidade por seguradas MEI. Só em 2023 foram 86 mil pedidos aproximadamente, em comparação, 2015 teve 32 mil pedidos. E existe também algumas categorias que é bem comum a negativa da INSS, como é o caso das seguradas especiais, né, as trabalhadoras rurais, que vão precisar, ao invés de comprovar pagamento de contribuição, a qualidade de segurado nesse sentido, vão ter que demonstrar que exerciam essas atividades rurais na época
do parto. E é isso que a gente vai ver agora no nosso estudo de caso, nesse primeiro estudo de caso desse vídeo. Nesse estudo de caso, a Mariane, ela pediu concessão do salário maternidade pro seu filho Enzo, que nasceu 19 de nove de 2022. E ela foi lá e fez o requerimento, né, em outubro de 2022. O pedido foi indeferido sob o fundamento que ela não comprovou, então, a atividade rural, né, nos 10 meses anteriores ali, à data de entrada do requerimento e ao nascimento do filho. Mas a verdade é que ela já exercia, né, as atividades rurais, ela tinha prova, comprovação disso, embora o INSS não tenha acolhido, que ela exercia ali, né, o trabalho rural dela num lote da família e tinha, né, documentos que demonstravam a situação, porém o pedido foi indeferido, ela teve que levar o processo na justiça para reverter essa decisão do INSS. A documentação dela comprovava então que desde 2018 até a data do nascimento do filho, ela estava ali, né, exercendo essas atividades rurais no lote dos avós. Então, os pedidos que você vai fazer nesse tipo de ação são os seguintes. Como a gente está falando de um caso segurado especial, você vai pedir especificamente a declaração da comprovação desse exercício de atividade rural, desde, no nosso exemplo aqui, 1/1 de 2018 até 19 de 9 de 2022, até a data do parto. E também pedir a concessão, né, do benefício, desde, né, do requerimento, desde do parto, até durante toda a duração dele ali de 120 dias. Vai pedir, né, como em outras ações, produção de provas e, no nosso caso aqui, gratuidade de justiça por ser uma segurada hipossuficiente. Lá na sentença desse estudo de caso, trazendo aqui do caso real, o pedido foi julgado procedente, o INSS foi condenado a pagar o salário de maternidade por conta do nascimento do filho da autora, nesse período de 120 dias, e foi concedido, então, um benefício no valor de um salário mínimo, nos termos do artigo 39, parágrafo único da Lei 8.213. A gente vai ver mais detalhes, então, desses fundamentos. Então, voltando lá na Constituição Federal, esse direito está garantido lá no artigo 7º, como a gente pode ver, é devido, né, à licença gestante, sem prejuízo de emprego e salário, com duração de 120 dias. Como citou ali na sentença, a gente tem o artigo 39 da Lei 8.213, que vai falar no parágrafo único, né, que é segurado especial, fica garantida a concessão de salário maternidade no valor de um salário mínimo, se comprovado o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos meses anteriores, imediatamente anteriores ao início do benefício. E em algumas situações excepcionais, a gente tem também o artigo 73 da 8.213, que vai falar que a forma de cálculo para esse tipo de benefício pode ser acima do salário mínimo se for uma segurada especial que está fazendo contribuições anuais. Geralmente, contribuições anuais sobre a produção são casos um pouco mais raros de acontecer na prática, mas é importante você saber, estar atento aos detalhes do seu caso concreto. E vou trazer também para você aqui algumas decisões importantes, bem comuns nesse tipo de caso, e entendimentos pacificados em relação à comprovação de documentos para fazer prova da atividade rural. Como essa decisão do TRF da 4ª Região, que fala que documentos em nome de terceiros, mesmo, né, se for de irmãos, podem ser início de prova material para o trabalho rural desenvolvido ali no núcleo familiar. E também a gente vê uma decisão do STJ, né, com esse entendimento já pacificado, que podem ser aceitos documentos, né, como a certidão de nascimento de filhos, e lá nessa certidão, né, os pais desse filho, né, no caso que pode ser sua cliente, vão estar lá qualificados como rurícolas, como trabalhadores rurais, e isso é um tipo de prova para esse tipo de processo. É um entendimento pacificado que você pode usar esse tipo de documentação. E mesmo num caso mais simples como esse, os cálculos são essenciais, porque embora seja um benefício de um salário mínimo, você tem que estar bem atento no cálculo do valor da causa para não fazer besteira. Então, olhando aqui no cálculo jurídico, a gente vê, né, que rapidinho o sistema já pega o salário mínimo da época, a gente pode fazer a atualização, então, né, nesse exemplo a gente fez a atualização para 2023, a data que esse processo foi ajuizado, que esse caso real foi ajuizado, e a gente tem ali a apuração de todas as parcelas que são devidas, né, dentro desses 120 dias, calculando valores proporcionais, enfim, com tudo bem detalhado para você fazer o ajuizamento do valor da causa e ganhar tempo ali na sua ação. Legal, e a gente viu esse estudo de caso que foi decidido, né, antes ali do julgamento do STF, inclusive para seguradas especiais, essa comprovação da atividade rural ali nesses 10, 12 meses anteriores ao parto, pelo entendimento que se foi aplicado no STF, ela pode ser afastada. Basta comprovar a qualidade de segurado ali na data do parto. Claro, vai ser exigido muito cuidado nesses casos. A comprovação da atividade rural, ela sempre é um desafio para quem atua no previdenciário nessa fase judicial. Então, sempre vai ser importante você ter uma documentação ali que não seja só exatamente ali na data do parto. Isso vai continuar acontecendo mesmo após essa decisão do STF, mas é importante você reunir todos esses argumentos e fundamentos para poder levar esse benefício para essa cliente para casa. Especialmente porque, às vezes, a documentação rural está meio falha, a gente encontra situações que o benefício é indeferido judicialmente, porque, em vez de comprovar os 10, 12 meses, foram comprovados só 5 meses que ela estava na atividade rural. Isso é importante você ter em mente, porque agora, com a decisão do STF, a qualidade de segurado tem que ser, né, na data ali do parto. Foi dispensado, então, a carência e essa equiparação da carência, né, para esse caso das seguradas especiais. Bom, agora a gente vai para um segundo estudo de caso, também anterior a essa decisão do STF, que vai ficar ainda mais fácil pós-decisão, mas que não exclui a necessidade de você prestar atenção nos cálculos, porque, embora dispensada a carência ali dessas contribuições, essas seguradas específicas, contribuinte individual, contribuinte facultativa, tem uma forma de cálculo diferente, a gente vai ver essa forma de cálculo do salário maternidade delas a partir de agora.
E a gente vai ver agora, então, o caso da Jéssica, que pediu o salário maternidade em razão do nascimento da filha dela, Valentina, em 10/2 de 2019. O pedido foi indeferido em razão do não afastamento das atividades na Secretaria do Estado de São Paulo. Então, essa segurada ela exercia atividades concomitantes, e as duas com contribuições para o RGPS. Ela tinha um vínculo com a Secretaria do Estado de São Paulo, em que ela era segurada empregada e pela qual ela recebeu o salário maternidade. Então a decisão do INSS foi bem equivocada. E o que ela estava pedindo aqui era o salário maternidade devido em razão do outro vínculo dela com a Previdência. Ela tinha um vínculo numa empresa como contribuinte individual e ela queria receber o salário de maternidade também por esse vínculo. E aí, ela tem direito ou não tem direito? Vamos conferir esse estudo de caso juntos então agora e eu vou te contar esses fundamentos, o que fundamenta esse pedido dela. E para fechar o contexto, é importante deixar claro que ela fez contribuições desde 2015 até 2018. Isso vai fazer diferença também no nosso caso. E para ser mais preciso, né, as contribuições foram desde maio de 2015 até 30/4 de 2018. Bom, vamos para a fundamentação jurídica. O que a gente pede, quais pedidos a gente faz desse tipo de ação? Lá no menu inicial, né, desse tipo de processo, a gente vai ver os seguintes pedidos. Bem parecido com o primeiro estudo de caso. A concessão do salário maternidade desde a data do parto, pedindo os atrasados, né, esses 120 dias de benefício. A produção de provas e a gratuidade de justiça, aqui os pedidos são um pouquinho mais simples. E agora eu vou destacar para você aqui a sentença que resolveu esse caso, destrinchando os fundamentos que dão direito à pessoa ter até 2, então, salários maternidades, como foi o caso dessa segurada. Lá na sentença, então, vai dizer assim, que o fato de ter recebido salário maternidade como segurada empregada não exclui a possibilidade de receber o mesmo benefício como contribuinte individual, conforme dispõe o artigo 98 do Decreto 3048 de 99 e o artigo 348 da Instrução Normativa 77 de 2015. É importante notar, né, que esse artigo tem correspondência na atual Instrução Normativa 128 de 2022, lá no artigo 361. Que dispõe esse artigo, ele diz que, no caso de empregos concomitantes ou de atividade simultânea na condição de segurado empregado com contribuinte individual ou doméstico, o segurado fará jus ao salário maternidade relativo a cada emprego ou atividade. Legal? Então a gente viu aqui, a sentença deixou bem, de uma forma bem minuciosa pra gente o que fundamenta e são esses argumentos que você vai reunir na sua ação para fazer o pedido também aí para sua cliente. E um segundo ponto a destacar nesse estudo de caso é que a gente tem que verificar se ela, além de ter pago essas contribuições necessárias, se ela tinha qualidade de segurado na data do pedido, em abril de 2018. Mas tem aquela questão do período de graça. Depois que a pessoa para de contribuir, ela pode ter mais 12 meses, 24 meses ou 36 meses, né, de prorrogação da qualidade segurada, a depender do caso concreto. E no caso dela ali, os 12 meses bastavam, né, esses 12 meses iniciais bastavam para que ela alcançasse o direito ao benefício, tendo em vista que o filho nasceu ali em fevereiro de 2019. Então, abril de 2018, fevereiro de 2019, menos de 2 meses, bem tranquilo. Foi reconhecida, então, a qualidade segurada, no caso dela, como a sentença, né, especifica ali, que foi comprovada, então, a qualidade segurada pelo CNIS, demonstrava essas contribuições de 2015 até 4 de 2018, nessa empresa específica ela trabalhava, relativamente, então, essa filiação como contribuinte individual, preenchendo, então, a carência necessária de 10 meses, reafirmando, então, que ela se encontrava no período de graça previsto no artigo 15, inciso 2º da Lei 8.213, de 91. Perfeito? Então, são esses todos os fundamentos que você tem que ter em mão para ajuizar esse tipo de ação, pedindo então até 2 salários maternidades para sua cliente, na verdade, né? Pedindo mais um salário maternidade para sua cliente que já recebeu um salário maternidade em um dos vínculos. A partir de agora, nesse tipo de situação, com a decisão do STF, é que ali bastaria que ela tivesse uma única contribuição, né, à época do parto, né, que ela tivesse então na qualidade de segurada na data do nascimento para poder ter acesso ao benefício. E nessa situação ela seria uma segurada, né, desempregada, mas dentro do período de graça, e ela conseguiria acessar o benefício mesmo assim. E agora fazendo aqui um resuminho dos cálculos para você desse caso, eu usei o CJ para me auxiliar nisso. E a gente vai ver então qual foi o valor desse benefício quanto essa segurada recebeu. E é importante você ter em mente que para seguradas, contribuintes individuais, MEI, existe uma forma de cálculo diferente. O salário maternidade delas não vai ser como no caso das seguradas empregadas, que vai ser o valor da última remuneração. Mas sim, tem uma fórmula de cálculo que a gente vai ver aqui. Ela é simples, você pode fazer aí na sua planilha, fazer sozinho, mas eu uso o cálculo jurídico porque me ajuda muito e evita cometer erros na hora de fazer esses cálculos. Eu vou te mostrar aqui então. Para você entender como esse cálculo funciona, a gente pode dividir ele em 2 etapas, né? O primeiro passo, você vai somar os últimos 12 salários de contribuição dessa segurada dentro de um período de até 15 meses. Então, se ela não tem os últimos 12, você tem uma margem, né, de mais 3 meses para buscar salários antigos dela para formar essa média que a gente vai fazer. Somando todos esses valores, a gente vai dividir, então, por 12. Então, sempre vai ter esse divisor de 12. Então, se a sua segurada tiver só 3 salários dentro desse período de 15 meses, você vai somar esses 3 salários e dividir também por 12. Então, isso pode reduzir o valor do benefício. E o fundamento, né, para essa forma de cálculo também está lá no artigo 73 da Lei 8.213, lá no inciso 3º. O salário maternidade vai ser
1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados em um período não superior a 15 meses para as demais seguradas, né? Então antes ele especifica outros 2 casos e as demais seguradas incluem então aqui contribuinte individual meio, contribuinte facultativo e daí por diante. E olhando agora lá no cálculo jurídico, você vai ver comigo então que rapidinho eu consigo importar o CNIS dessa segurada, buscar aqui nessas remunerações dela. Então ela teve contribuições aqui só nesse período de 2017 até 2018, no salário sempre no valor de R$3.000, e eu consigo, né, visualizar esses salários mês a mês aqui. O sistema já me dá o valor da renda mensal inicial dela, que aqui foi de 1.556,01, fazendo essa apuração que a gente conversou. Então ele vai olhar para os últimos 15 meses. Como a data de início de benefício dessa segurada foi fevereiro de 2019, a gente vai buscar os últimos 15 meses. O salário dela mais antigo ali foi em abril de 2018. Então a gente vai pegar, né, abril de 2018, março de 2018, fevereiro, janeiro, volta ali até 11 de 2017, fechando esse período, né, de 15 meses anteriores, pegando os salários só dentro desse intervalo, desse período básico de cálculo que a gente chama no previdenciário. Pegou os salários ali, fez a média, dividiu ali por 12 e a gente chega nesse resultado de 1.556,01. E se você for fazer na mão, às vezes você pode esquecer dessa regrinha do PBC e começar a pegar os salários de 2018 para trás. Então, se você não quiser se preocupar com isso, em poucos passos aqui você já resolve rapidinho esse cálculo aqui no CJ. Indo para o valor da causa, então, que é bem importante a gente sempre ter em mente, né? A gente pode, às vezes, cometer alguns erros no valor da causa e, às vezes, você usa também um sistema e não está preparado para isso. Você pode, sem querer, colocar parcelas vincendas para um salário maternidade, o que não é esperado, já que o benefício tem uma duração determinada ali de 120 dias. Então, aqui a gente tem o valor da causa e, nesse caso, a gente chegou no valor de quase R$7.400 para o salário maternidade com essa RMI para essa segurada. Caminhando para o final, vamos falar então de honorários. Quanto que a gente cobra nesse tipo de ação, nesse tipo de serviço previdenciário? Conforme a tabela da OAB de São Paulo, a gente tem uma previsão de um valor mínimo ali de R$1.066 para salários maternidade ou 20 a 30% do proveito econômico com a ação. Vamos pegar esses dois estudos de caso, então, pegando o resultado ali do valor da causa deles e calcular os nossos honorários, quantos seriam, né? Seguindo aqui essa prática bem comum no previdenciário, de levar um valor mínimo ali de 20 a 30% dos atrasados, um valor máximo ali de até 50%, entendendo que o mais comum no mercado a gente vê 30% ali dos atrasados, e às vezes um valor de consulta também, a depender da complexidade do caso, mesmo salário maternidade, você pode cobrar ali uma consulta inicial. E pegando então, né, os nossos dois estudos de caso, no primeiro a gente poderia, inclusive, né, fazer uma cobrança inicial ali, de 15% do valor da causa, para você ter um valor mínimo assegurado, então que daria, né, de um valor da causa ali que deu 5.166,34, seriam 774,95, e no êxito mais 15%, fechando os 30% e recebendo ali o mesmo valor de 774,95, totalizando ali R$ 1.549,90 de honorários. E no segundo caso, poderia até fazer um outro tipo de cobrança, exemplificando, pedindo 10% ali do valor da causa no ato, levando então R$ 735,93, e no êxito 20% do valor da causa, levando R$ 1.471,88, calculado sobre a base ali de R$ 7.359,37 ali de valor da causa. Somando um total ali, né, no segundo caso de R$ 2.207,81, valores justos ali de honorários, por causas que nem sempre, né, são tão simples de resolver como a gente viu aqui nos nossos exemplos. E você não pode sair desse vídeo sem compreender 3 erros comuns nesse tipo de caso. O primeiro deles é não analisar a qualidade de segurado, como a gente viu nos dois exemplos. Se você não tiver um olhar atento a isso, você pode deixar passar uma oportunidade, pode errar ali na análise de um caso. O segundo erro comum é não se atentar à categoria da segurada. Às vezes você já vai passar uma estimativa ali do valor que ela tem para receber, você pode sem querer falar, é um salário mínimo, e na verdade ela pode ter um benefício maior, como a gente viu aqui no segundo estudo de caso, ou vice-versa, né? Você faz um cálculo errado, ali não apura certinho o PBC, acaba passando informação errada para cliente, inclusive, né, estimando ali valores errados de honorário ali para o seu caixa no escritório. E um terceiro erro comum, como a gente falou ali, às vezes você está fazendo ali com pressa, usando uma planilha própria, coloca lá sem querer parcelas vincendas num cálculo que não tem parcelas vincendas, que, né, tem uma duração certinha ali de 120 dias. Como você viu nesse vídeo, tem inúmeros pedidos de salário maternidade sendo negados por aí. A decisão do STF na DI 2110 abriu uma janela de oportunidade para você resgatar vários indeferimentos antigos por falta de carência, e você tem que aproveitar esse momento, reunir ali seus clientes, fazer ali um informativo, reunir oportunidades que estão dentro do seu escritório mesmo para conseguir honorários, para ajudar essas mães a obter o direito a esse benefício tão essencial ali para essa fase da maternidade. Essa é uma excelente oportunidade para você que está dando os primeiros passos no previdenciário, porque no seu escritório, nos clientes que você já tem, pode ter várias oportunidades, várias seguradas que tem, né, clientes que têm direito ao salário maternidade, que foram negados dentro da situação que a gente conversou. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, conta pra gente quais outros estudos de caso você quer ver, quais outras oportunidades jurídicas você quer acompanhar aqui no canal. Continua aqui com a gente, que toda semana a gente está lançando novos vídeos para falar de oportunidades que você pode aproveitar dentro do direito. Um grande abraço e até a próxima.